Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast, dessa vez com a presença do cara mais importante dessa empresa, fundador, presidente, Cláudio Cardoso. E aí, Claudião? Bom dia, João, tudo bem? Tudo bem, e você, cara? Tranquilo. Primeiro, muito obrigado por me convidar para contar histórias, né? Porque hoje eu tenho histórias para contar, não tem muita coisa a mais. Foram 29 anos à frente dessa empresa, ela se mistura com a minha vida. Porque ela é a sua vida, né, cara? Sim. Basicamente, eu tive alguns empregos na área de tecnologia, na área de informática, lá atrás. E um dia eu cheguei à conclusão que o meu perfil não era de ser funcionário de ninguém. Eu queria empreender num país onde empreender na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, empreender nesse país era coisa para ou nego muito rico ou louco, né? A taxa de natimortas, de empresas natimortas no segundo ano era de 95%, ou seja, de cada 10 empresas, cada 100 empresas, 5 conseguiam se arrastar e sobreviver. Sim. Mas eu como não sabia disso, eu não tinha essa estatística comigo, eu levei à frente. O que aconteceu no Brasil nessa época, que eu acho importante situar, de onde a ideia surgiu? Nós vivíamos um negócio chamado reserva de mercado. Nenhuma empresa podia trabalhar, nenhuma empresa estrangeira podia oferecer produtos de informática no Brasil, a não ser 5 empresas que o governo determinou que poderiam existir. E essas 5 empresas dominaram o mercado e atrasaram o mercado de informática no Brasil durante anos. Sim. Quando começou o governo Collor, essa lei, que chamava Lei de Reserva de Mercado, ela acabou, né? E aí eu trabalhava numa dessas 5 empresas e eu comecei a olhar e falar assim, não, mas peraí, nenhuma dessas empresas vai sobreviver. O mercado aberto, elas não sobrevivem. Eu vim delas, né? Eu sabia como elas eram ruins. E aí eu olhei e comecei a enxergar uma oportunidade para montar um negócio, mas sem nenhuma experiência, sem nenhum traquejo para isso, sem grana, que normalmente pouco importante, é o né? problema mais sério, né? Sem nenhuma grana. Mas mesmo assim eu fui embora. Eu trabalhava em São Paulo, de paletó e gravata, e no dia que eu fechei meu apartamento lá em São Paulo, eu larguei para o proprietário do apartamento todos os paletós e gravatas e jurei Deixou que tudo lá. Tudo lá, e jurei que nunca mais ia usar isso. E aí alguém, quando for me enterrar de paletó, eu volto para assombrar. E eu vim embora para cá e comecei uma empresa com os meus nomes, as iniciais do meu nome, e falei, bom, vamos ver o que vai dar. Era uma época onde se começava a falar em microinformática. Sim. Né? E eu falei assim, pô, todo mundo vai precisar de uma porcaria dessa. Eu vou vender microcomputadores. Imagina, não tinha indústria no Brasil ainda. Tinha uns caras que traziam isso de Muamba, traziam isso de sei lá de onde, e eu falei, por aí. Eu tinha uma relação muito boa, por conta do meu trabalho anterior, com a rede de distribuição de veículos no Brasil. Eu trabalhei muito tempo à conta da Ford e da Volkswagen, então eu tinha contato com esse pessoal. E eu descobri que eles iam precisar automatizar o negócio deles, eles iam precisar usar a informática na vida deles. E eu comecei a visitá-los na condição de um fornecedor novo, mas que eles já tinham um certo relacionamento, né? E eu sempre falo para o pessoal, na semana passada aqui eu falei na reunião comercial, eu falei o seguinte, antes de mais nada, nós precisamos vender confiança. Sim. Era a única coisa que eu tinha, era a única mercadoria que eu efetivamente tinha, era confiança, né? E botar a cara a tapa, se fizer alguma coisa errada, ir lá e corrigir. Então eu comecei a fomentar nos concessionários de veículos do interior de São Paulo, onde eu atendia, a necessidade da informatização. Nesse meio tempo, as montadoras chegaram para os concessionários e disseram o seguinte, vocês vão ter que se informatizar. Sim. Né? Aí foi mais ou menos natural eles me procurarem, e daí nasceu a CCM. Eu comecei a ser o fornecedor de tecnologia, de informática para essa
rede de concessionários, para as concessionárias Mas, de Cláudio, veículos. antes disso, como é que funcionavam as concessionárias? Antes Com um negócio chamado Cardex e um monte de livros. Cardex eram fichas, era um negócio arcaico. Sim. Um dia, se você quiser procurar no Google, você vai achar. Onde as fichas... Tinham várias fichas e o cara coloca assim, saiu um parafuso, ele escrevia lá, saiu um parafuso, e voltava isso para o Cardex. Né? Tipo inventário. Um inventário, fazia um inventário. Uhum. Notas fiscais eram feitas na máquina de escrever. Era um negócio que no início dos anos 90 não cabia mais. Sim. Só existia porque com a reserva de mercado, equipamentos de informática eram caríssimos, eram impossíveis de se usar. Quando acabou, IBM veio, todos os grandes players mundiais da começaram época a entrar. Vieram para cá e começou a democratizar um pouco isso. O início da microinformática, dos microcomputadores, dos PCs, rodando aí com umas versões iniciais de Windows, elas permitiram isso, elas facilitaram o início da informatização. Foi um choque, porque o concessionário era um vendedor de carro, que fazia tudo manual ou não fazia. Né? Com essa exigência, eles começaram a ter dificuldade, tiveram que se adaptar. Foi aí onde eu ganhei um pouco de espaço, porque eu ajudava na adaptação de uma realidade burra, né? Para uma realidade pouco mais, vamos dizer, tecnológica, um pouco mais informatizada. Então, a origem da CCM é basicamente aproveitando o fato de que nós tínhamos saído de uma reserva de mercado e eu fui trabalhar dentro daquele segmento que eu já conhecia. E eu tive sucesso. Então, desde o início dos anos 90, nós atendemos aqui prioritariamente o mercado de concessionária de veículos. Fomos o principal fornecedor para eles de equipamento. Depois, quando eu percebi que o equipamento em si ia virar uma commodity, eu falei, não, eu tenho que me especializar em alguma coisa mais que tenha mais valor agregado, porque vender microcomputadores, o cara ia lá no Pão de Açúcar ou sei lá onde, no Carrefour vendia, né? Exatamente. Começou a virar um negócio mais acessível. Acho assim, como uma das coisas que mais me ajudaram na vida, um tremendo instinto de sobrevivência. Então, eu sempre me antecipei a esses eventos. Então, eu saí desse negócio e comecei a me envolver no software que ia rodar nas concessionárias. Né? Fiz um acordo com um fabricante de software que existia aqui na região e eu passei a ser o distribuidor e o implantador deles ao longo dos anos 90 e já no começo dos anos 2000. Isso tudo de uma maneira muito natural, né? Porque você já estava nesse meio de concessionários e tecnologia. Quando eu chegava na porta de algum concessionário, de algum cliente, ele já sabia quem eu era. Sim. E isso sempre facilitou. Eu digo que eu sou um vendedor nato. Qualquer outra profissão que eu tivesse escolhido na vida, talvez eu não tivesse tido tanto sucesso, porque eu nasci para isso. Eu nasci com o dom de convencer para o bem, sempre para o bem, as pessoas. Sim. Então, foi baseado nisso que eu construí essa empresa. Os valores que existem aqui até hoje, e eu estou feliz de saber que estão se perpetuando com vocês, são valores que me permitiram chegar até aqui. Uhum. Eu tinha isso, eu tinha confiança e tinha honestidade no que eu fazia. Né? E procurava sempre oferecer aquilo que era melhor para o cliente. Até essa relação de você conquistar essa empresa que fabricava sistemas na época foi uma venda. Você bateu na porta lá... Essa é uma história interessante, eu vou contar para vocês. Essa empresa era aqui de Jaboticabal e eu tinha um contato, eu fornecia para eles algumas coisas e um dia eu fui lá conversar sobre a possibilidade de distribuir o produto deles e o presidente da empresa na época chegou para mim e falou assim, não, Cláudio, eu assinei um contrato com a Toyota e todos os concessionários vão me procurar e vão comprar. Eu não vou precisar de ninguém para fazer o papel de vendedor, né? Distribuidor do negócio. Distribuidor do negócio. Eu falei, olha, não vai ser assim não, que vai funcionar. Ele não entendia absolutamente nada do mercado. Eu falei, olha, isso não vai funcionar não. Mas que isso, a Toyota manda e acabou. Discussão zero. Beleza. E vim embora para cá, para Ribeirão Preto. Não deu um mês, ele me ligou e falou, você pode vir aqui? Já sabia até qual era o assunto. Eu falei, tá, estou indo. Então,
eu preparei, eram acho que 70 ou 80 concessionários, eu mandei os 80 contratos e ninguém nem resposta me deu. E aí eu ligo para perguntar, os caras jogaram fora os contratos, ninguém nem leu, né? Eu falei, então, eu expliquei isso para você lá atrás. Ele falou, então, agora vamos conversar, vamos voltar a conversar. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um contrato desse, num concessionário em São Paulo, nós dois lá, vamos bater na porta desse concessionário e você vai me deixar conversar. Resultado da história, a gente saiu com o primeiro contrato assinado. Daí para frente, essa empresa deixou de ter uma área comercial e passou a área comercial para nós. Sim. E aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, só vender não vai funcionar, isso vai ter que ser implantado e treinado. E eu acho melhor eu fazer isso do que você ficar fabricando o software, porque já é uma tarefa extremamente difícil. Não concordou a princípio, né? Bom, mas esse cara obviamente, quer me ensinar de novo a fazer alguma coisa. E muito bem, na primeira implantação já deu problema, já deu um monte de problema, e o cara chegou para mim e falou assim, tá bom, cara chato, mas eu vou precisar desse cara chato o resto da minha vida. E eu comecei a assumir a implantação desse software, treinamento, e não se falava em nuvem, obviamente, e aí eu passei a ter um valor maior no meu negócio, porque eu vendia os servidores, eu vendia o software, vendia o hardware para rodar aquele software, vendia a instalação física daquilo, o caminhamento e o treinamento. Daí a gente começou a dar alguns saltos, inclusive saltos de visibilidade para o mercado de montadoras de veículos. Né? E nessa época, Cláudio, era só você? Quem que trabalhava aqui? Cara? Era uma empresa enorme, cara. Nós tínhamos 5 pessoas aqui comigo. E eu fazia tudo, né? Eu tocava, vendia, entregava, fazia o que você imaginasse, porque era isso, não tinha como fazer diferente, não tinha como ser diferente. Nos primeiros anos dessa parceria com essa software house, éramos 5 pessoas, no segundo ano já éramos 10, 15, daí já fomos crescendo, sim, né? Porque a demanda foi surgindo. Um dia desses eu recebo uma ligação desse diretor dessa empresa lá em Jaboticabal, e ele me disse assim, um concessionário lá, que eu não sei nem que marca que é, me telefonou e pediu para a gente dar um pulo lá. Eu não vou perder meu tempo, porque eu não sei falar com o concessionário de veículos. Sabe? Deixa que eu vou. Eu peguei o carro, fui para São Paulo, o cara me deu o endereço, procuro fulano de tal e tal. Eu cheguei lá, não era um concessionário, era uma fábrica. Né? E, assim, são coisas que, se contar... Estava na minha história que isso ia acontecer. Bati lá na porta, conversei com era um francês, porque era uma fábrica francesa de veículos. O cara falou assim, nós estamos interessados em automatizar a nossa rede de concessionários, que é uma rede nova, a gente acabou de chegar no Brasil, e me disseram que vocês podiam fazer isso. Ok, beleza, é isso que eu faço. Minha especialização é essa, no caso. Aí eu voltei para cá e liguei para o cara, falei assim, olha, não é uma concessionária, é uma fábrica. Como assim? É uma fábrica. O buraco é mais embaixo. Vamos voltar lá nós dois, vamos fazer centenas de reuniões. Entender o negócio. Ver se a gente está preparado para isso, porque são franceses. É dificílimo se entender com eles, eles acham que o Brasil é a França, e o Brasil tinha acabado de chegar, né? A Peugeot tinha acabado de se instalar no Brasil. E eles não entendem absolutamente nada. Fizemos as conversas, fizemos um ano de homologação. Nessa altura do campeonato, o projeto era implantar um sistema, homologar um sistema que a gente havia colocado na rede Toyota, colocar na rede Peugeot inteira. Entendi. Numa rede que tinha acabado de ser constituída e cujos titulares eram vendedores de carro sem nenhuma vontade de colocar no papel aquilo que eles fazem. Né? Porque você sabe como funcionava esse mercado. Era informal no Brasil. Em que ano isso, Claudião? 93, 94, provavelmente por aí. Tá. E aí eu fiquei à frente desse projeto. Depois de um ano e meio, talvez até 2 anos, nós fomos homologados e aí fomos começar a fazer as primeiras conversas com a rede. Veio um cidadão da França,
veio para o Brasil, eu conversei com ele falava português muito bem, você se lembra dele? Muito bem. E esse cara chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu vim com todo um book embaixo do braço aqui, de como tem que ser feito isso, que equipamentos tem que usar, que software tem que usar. Eu li aquilo, era um calhamaço, né? Enorme de papel. Marcamos uma reunião, todos nós, a Software House, o Cláudio, nessa época ainda era só o Cláudio que fazia tudo, apesar da empresa ter mais mão de obra, ainda era eu que tomava essas decisões. E nós marcamos uma reunião lá na sede da Peugeot, lá em Interlagos, e todo mundo sentado na mesa, e eles falaram. Tava de terno ou não tava de terno? Não tava. Eu jurei e eu não quebro juramento nunca. Mas eu não estava de camiseta, estava com uma camisa social, com a manga dobrada. Dobradinha. Mas eu não era tão despojado como eu sou hoje. Muito bem. Terminou essa reunião, eu levantei e nessa reunião estava o presidente da associação recém-formada, Associação dos Concessionários. A hora que os caras apresentaram o orçamento, os concessionários falaram assim, pode levar embora para a França, nós não vamos fazer isso aqui nunca. Porque eram equipamentos caríssimos, era um negócio no padrão francês lá. Sim. Caríssimo. Eu falei, não vai funcionar. Aí eu levantei lá no cantinho, eu lembro direito, eu sentar na ponta da mesa, era o cara mais insignificante da reunião. Da reunião toda. Eu levantei a mão e falei, gente, isso não vai funcionar não, de jeito nenhum. Mas eu sei como fazer, eu minto, mas eu tenho como dar um jeitinho nisso. Esses franceses piraram, né? O cara não vai funcionar, mas tem um jeitinho. Como assim? Como assim, tem jeitinho? Outro jeito né? além desse? Eu falei, olha, eu vou modular esse projeto todo para que ele fique palatável para os concessionários. Sim. Você não vai pedir uma fortuna para um concessionário que acabou de montar um negócio, não sabe nem se o negócio vai dar certo. Então vamos fazer do seu jeito. Apresenta para nós um projeto. Como é que é? E eu apresentei um projeto que usava software livre, não usava licença de Windows, que naquela época custavam caríssimo, né? Não usava hardware importado, que tinha que trazer não sei de onde, eu nem lembro mais a marca, era uma marca francesa. Falei, nós vamos fazer um negócio mais simples e que vai funcionar. Voltei, apresentei esse projeto, o cara chegou para mim e falou o seguinte, tá bom, só que agora nós temos que ir lá na PSA, lá na França. Você vai ter que apresentar isso para os caras lá, porque... Quem aprova são eles. São eles que aprovam. Tá bom, não tem... Essa é histórica pelo desfecho. Montei no avião, fui para lá, era 2001, tá? 2001. Montei no avião, fui para lá, eu falava, os caras... E ele traduzia para mim, que falava muito bem o português, eu fui falando, fui explicando para um monte de burocrata francês. No fim, os caras falaram, o que é software livre? Eles não sabiam que era isso. Não sabiam que existia isso. Bom, o resultado da história, eles adotaram o software livre lá na França para diminuir custo para eles. Lá. Muito bem, terminei, o cara me cumprimentou, falou, então teu projeto está aprovado, nós vamos fazer do teu jeito. Aí fui lá, eu para o aeroporto, entrei no avião, para ir embora para o Brasil. A hora que o avião vai para a pista, o avião volta e o aeroporto está fechado. O aeroporto fechado, o mundo fechado, os 2 aviões tinham acabado de entrar, acabado de derrubar as torres gêmeas. E você, 11 de setembro, num avião. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque... Aí voltou da cabeceira da pista e ficamos lá em Paris 2 dias até que entendeu-se que o negócio era só nos Estados Unidos e liberaram a gente para vir embora para cá. Pelo amor de Deus. Assim, são histórias que se contar ninguém acredita. Esse foi um plot twist que eu não estava esperando. Então foi legal, porque assim, a gente não viu nada. Eu fui ver as imagens quando eu voltei para cá, porque lá ficou um negócio, um tumulto, não podia sair do aeroporto, exército, todo mundo. Estado de calamidade, né? Porque eles imaginavam que quem tinha atingido os Estados Unidos ia atingir os países aliados inteiro. Também. Sei lá, não sei que paranoia que foi aquela. Em suma, cheguei aqui e começamos o projeto da Peugeot. O projeto da Peugeot durou de 2001 até 2007, 2006, 2007. E eu visitei 100% da rede Peugeot e vendi 100% do projeto de automação da rede Peugeot
para os concessionários. E naquele modelo, você vendia eu vendia a infra, o sistema e fazia a implantação e o treinamento. Isso a gente já tinha uma empresa consolidada, que já éramos alguém, né? Apesar de estar em Ribeirão Preto, foi muito interessante, porque aí começou a vir franceses para cá, né? Japoneses da Toyota. E eu comecei, a gente tinha empresa numa casa, né, na avenida aqui da Independência. Eu falei, gente, está na hora da gente começar, né? Dar uma movimentada aí. Melhorada. Aí nós pegamos duas, você se lembra disso? Segundo andar? Segundo andar, duas pequenas salas e sei lá. E eu sempre achando que não tinha outra alternativa. Eu nunca tive outro negócio paralelo, nunca tive herança, nunca tive absolutamente nada. Era dar certo ou dar certo, né? Sim. E aí a gente foi consolidando a imagem de uma empresa, que era voltada para esse segmento. Então, começamos a ter cliente de todas as marcas. Tecnologia e concessionária, né, Tecnologia em concessionária de veículos. Esse foi o início e foi o desenvolvimento da CCM. Foi a base. Esse projeto da Peugeot, você acha que foi o primeiro boom, assim, de fato, que a CCM teve? Porque, por exemplo, um dos subprodutos desse negócio foi o seguinte: um dos maiores distribuidores de veículos dos Estados Unidos ia montar uma concessionária Peugeot. E o dia que eles descobriram que era possível fazer um negócio turnkey, os caras vieram procurar a gente, que é a Penske. Sim. A Penske estava vindo para o Brasil. Fui convidado por eles, fui conversar com a pessoa que estava à frente do projeto no Brasil, o cara gostou, e eu peguei o projeto de trazer a Penske para o Brasil. Resultado disso, fomos lá para os Estados Unidos apresentar para o Sr. Roger Penske, o fundador e o big boss do negócio, que era um cara ícone nos Estados Unidos, o rei da Fórmula Indy. Sim, sim. E o cara tinha provavelmente a maior rede de concessionárias do mundo. Foi uma coisa interessante porque nós fomos fazer um estágio numa concessionária Toyota em Los Angeles, que vendia só ela sozinha 2 vezes por mês toda a produção da Toyota no Brasil. Era um negócio que num fim de semana vendia 3.000 carros. Pelo amor de Deus. Eu olhava aqui e falava assim, mas vocês vão entregar o carro para o cara que comprou? Não saiu o financiamento? Eu falei, não, aqui não tem nenhum problema, a gente entrega. Se o cara não pagar, na segunda-feira a gente manda um gorila lá, o cara vai lá com um guincho, pega o carro e traz de volta. Então foi um baita aprendizado, né? Porque era uma realidade totalmente diferente da nossa. E voltamos, ganhamos o projeto da Penske, aí eu fiquei todo orgulhoso, falei, bom, agora eu sou uma empresa internacional. Projetos internacionais. E fizemos, o projeto da Penske no Brasil foi um erro atrás do outro deles, né? Sim. E no fim de 2 anos ou 3 anos, eles passaram para o sócio brasileiro, que era um antigo corredor da Fórmula Indy, o André Ribeiro, com certeza. faleceu esse ano. Sim. Um grande amigo que eu fiz nesse projeto, uma pessoa a qual eu devo muito. E senti muito a morte dele, muito jovem, com 50 e poucos anos. Muito novo, né, cara? Morreu muito novo. Deixou 2 filhas pré-adolescentes e uma esposa. E eu sou muito grato a ele. Onde ele estiver, que ele saiba da minha gratidão por ele, que ele me ajudou muito. Porque foi um choque de cultura, né? Sim. Começamos a ver como é que funcionava o mercado de concessionárias no maior vendedor de carros do mundo, que é o mercado americano. E o que você percebeu que são as diferenças, Cláudio, nesse mercado? Na verdade, o profissionalismo que eles tinham lá, né, e o amadorismo do negócio no Brasil naquela época ainda. Você diz não só na venda, mas em toda a parte administrativa do negócio, tecnologia. Eles já estavam 10 anos na frente, né? Mas isso, eu tenho a impressão que isso é em quase todo negócio, né, Cláudio? Sim, quando você compara Estados Unidos e Brasil, banco. Nós somos 50 anos na frente deles com banco. Isso é por verdade. Um motivo muito terrível, mas é por conta da hiperinflação que nós vivemos. Sim. Os bancos tiveram que se adaptar, fazer tudo online, porque o dinheiro perdia o valor do dia para a noite. Fora isso aí... A gente está para trás em tudo, né, todo cara? o resto, infelizmente, continuamos cada vez mais nos distanciando, né? Mas... E quanto tempo, Cláudio, a CCM ficou, e você também, né? Quanto tempo que você teve esse trabalho de fazer a venda,
executar, implantar. Olha só, eu nunca deixei de fazer a venda, porque era a coisa que estava no meu sangue. Sim. Até o dia que eu me afastei da gestão da empresa, que eu você estava fazendo a venda. Eu era o vendedor, já tínhamos uma estrutura e tudo, mas eu era o cara que gostava de sair e convencer o cliente, né? Eu faço isso até hoje. Agora eu estou vendendo hambúrguer, mas continuo fazendo isso. Depois você faz o jabazinho aí. Precisa fazer. E como viemos parar na nuvem, Cláudio? Porque até então é servidor local, né? Essa história da nuvem, ela foi motivada pela necessidade. Eu acho que a necessidade é o que move o mundo, sempre foi. Sim. No meu caso não foi diferente. Esta empresa que eu vendia e implantava os softwares e dava o treinamento, ela foi vendida para um grande player no Brasil, que é a Lynx, era a Lynx. Nesse momento, eu me vi com 60 funcionários em São Paulo, implantadores, desempregados. Sim. Porque a empresa, a Lynx, a princípio, falou assim, não queremos nada com você, nós vamos fazer tudo. Eu sabia que eles não ia ser assim, mas tá bom. Tá bom, então tá bom. E nesse momento eu vi que eu não podia depender de mais ninguém. O Guilherme, que recentemente fez 15 anos de empresa, e o Felipe, que é o CEO da empresa hoje, entraram na minha sala e disseram o seguinte, nós vamos mexer com nuvem. Eu nunca dei parte de fraco, né? Falei, não, legal. Eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando, nenhuma ideia do que eles estavam falando. Falei, mas não, vamos para frente, vamos sim. Vamos sim. Vamos para a nuvem. Qual delas? Eu olhava para fora na janela e falei assim, bom, sei lá, né? Aí eu fui ler, né? Fui isso nos anos 2006, 2007, provavelmente, quando estava começando a nuvem, né? Muito bem, vamos mexer com nuvem. Montaram lá um data center na Independência, lá, que era um negócio que hoje eu não sei como é que eu dormia, porque aquilo lá para parar bastava energia flutuar um pouquinho, parava tudo. Muito bem, aí me disseram como é que funcionava aquilo, o vendedor bateu no primeiro cliente nosso, que já era cliente de software, de sistema, de hardware, falei, nós vamos para a nuvem. Esse olhou para mim e falou assim, pô, pirou, né? Que nuvem? Do que você está falando, cara pálida? Falei, bom, olha, aí na semana que eu fui lá falar com ele sobre vamos para a nuvem, o servidor dele pegou fogo. Puta que pariu. Esse cara, é esse a famosa Cláudio, história. Mas esse é o Cláudio, entendeu? A minha vida sempre foi assim. Eu fui lá, ele me ligou desesperado. Tem servidor pronta entrega, porque nessa altura a concessionária toda informatizada, não faturava carro, peça, serviço, absolutamente nada. Falei, olha, nós vamos para a nuvem. Mas que diabo é essa nuvem? Falei, fica tranquilo. Fui lá, conseguimos levantar o backup dele, colocamos lá no nosso Essa que foi do helicóptero? Não, com HD externo? Depois. Tem duas histórias fantásticas em relação a isso. Esse a gente ainda estava na Independência. Tá. E nós montamos lá o backup dele, subiu, fizemos lá os ajustes de internet, as coisas que tinham que ser feitas, e ele voltou a funcionar no outro dia. Ficou extasiado, falou, eu não vou ter que ter mais esse caixote aqui embaixo, falei, nunca mais. Nesse momento eu olhei e falei assim, o mundo vai para a nuvem. 2007, 2008 provavelmente. O mundo vai para a nuvem. E eu vou de novo me antecipar. Porque esse foi o segredo disso aqui. Eu vou me antecipar. E fomos para a nuvem. Começamos a pegar um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Um dia o Guilherme e o Felipe entraram na minha sala e falaram assim, não cabe mais. Não cabe mais e nós o risco é muito grande. Se passar um caminhão aí na frente e arrancar os cabos de internet nosso, fudeu. Já tem, sei lá, 500 usuários parados, 600, sei lá quantos usuários parados. Vamos para um data center. Eu falei, mas tá bom, mas... Como assim? O que é data center mesmo? Tá bom, vamos. Data center. Mas o que é data center mesmo? Aí, foram lá para São Paulo, negociaram um armário, né? Era um armário. Não sei se você chegou aí. Fui, né, Era um armário. E fizemos uma parada no sábado à noite, levamos todos os equipamentos para dentro desse armário, dentro dessa instalação, refrigerada, aí com redundância de energia, de energia e tudo. Eu
percebo que eu comecei a dormir melhor. Terceirizou essa responsabilidade. Isso. E aí, porque imagina, se alguém entrasse lá para roubar alguma coisa e destruísse alguma coisa lá, foi muito risco. Aí, quando não deu mais o risco, nós levamos para lá. E um negócio que estava indo bem passou a dar prejuízo. Porque o cara me vendeu um armário inteiro. Eu usava uma gaveta do armário, um pedaço do armário. Aí eu acelerei a venda disso. Aí o assunto nuvem começou a não ser mais uma coisa tão estranha às pessoas, né? Sim. Então, como a nuvem já estava se tornando um negócio menos alienígena, a gente começou a crescer de novo. Porque quem é que ia vender nuvem para a rede de concessionários? Aquele cara que tinha vendido o software. Sim, que já tinha confiança. Aí nós começamos a substituir os equipamentos, os servidores locais, nós começamos a substituir os servidores locais por equipamentos na nuvem, por os sistemas rodando na nuvem. Muito difícil, foi uma época difícil porque a infraestrutura que temos hoje não era essa, 10 anos atrás, era precária, os links de internet caíam, e como é que você ia explicar para o concessionário que o link da Embratel ou da, sei lá do que, tinha caído e a culpa não era minha? Sim. Foi muito difícil, a gente tinha aqui um plantão, basicamente, dava aqui nessa época, sim, que ficava atendendo ele, dizendo para o cara, olha, aconteceu isso, paciência, calma, porque vai voltar, não é um problema nosso, é um problema de rede estrutural. Gente, até hoje o Facebook ficou horas fora do ar. Ficou o dia inteiro, né? Então, só que hoje quando cai, quando o telefone quando o banco não está no ar, você já não entra em pânico mais. Você fala, bom, depois daqui a pouco volta. Isso. Naquela época era pânico geral. E a gente ficava aqui, eu me lembro disso. Quando tinha um problema desse tipo, eu ficava aqui atendendo. Eu, pessoalmente, atendia os clientes. Os diretores, os caras que tinham negociado comigo. Cláudio, o que aconteceu? Olha, isso aconteceu assim, assim, assim. Tem uma previsão de voltar em tanto tempo. Fique tranquilo. E com isso as pessoas ficavam tranquilas, porque alguém estava aqui para dizer para eles confiança, né? Como sempre. Então, João, aí o crescimento foi sendo exponencial. Nós fomos atingindo o tamanho, ficou pequeno lá, mudamos para o 4º andar, ficou pequeno lá, viemos para cá. Está ficando pequeno aqui também, né? Com o número de pessoas que nós temos. Já está, né? A sorte é que está rolando esse home office ainda, né? O que nos deu um pouco foi o home office, porque senão a gente já teria que ter saído daqui ou pego mais um andar, porque a empresa ela vem crescendo. 2 anos atrás, eu cheguei à conclusão que eu já tinha cumprido o meu papel, vocês já estavam maduros, aí a geração que está vindo aí estava madura para tocar isso. Eu passei de CEO para presidente da empresa e deixei a operação por conta do Felipe e da equipe que vocês montaram, que, aliás, diga-se de passagem, está de parabéns. Eu tenho orgulho de ver o que vocês estão fazendo nesses 2 anos. Vocês conseguiram fazer em 2 anos que a maioria das empresas estava com medo de fechar. Nós crescemos. Cara, o crescimento só de olhar o número de colaboradores novos que a gente trouxe aí no meio de uma pandemia é um negócio estrondoso, cara. Foi uma essa coisa reforma, assim, mesa de ping-pong, tá tendo semana do TI, a cultura aqui é muito forte, né, Cláudio? Então eu tenho orgulho de ver como é que isso está hoje, né, até onde nós fomos com tudo isso. E fico feliz, porque eu acho o seguinte, a continuidade da empresa é uma das coisas com as quais eu sempre sonhei, né? Que ela se perpetuasse, que ela durasse mais do que a minha geração ou o tempo que eu estive à frente dela. E pelo que eu tenho visto, vocês estão fazendo um trabalho excepcional. A perenidade dela, né, cara? A realidade é que eu já não sou necessário mais na operação, né? Eu acho que o meu papel hoje é de aconselhamento. Tenho feito isso sempre que sou cobrado, sempre que existe a necessidade, eu faço o aconselhamento das ações aqui hoje, mas a operação está na mão de uma nova geração que, mais uma vez, está fazendo um trabalho excepcional. Eu já falei para o Felipe algumas vezes que eu tive a oportunidade, assim, fora do escritório, para não ficar esse negócio muito puxação de saco, mas, de fato, a revolução... Não a revolução, não que não era bom, mas a consistência que ele conseguiu manter nessa passagem de bastão sua para ele foi...
Foi um negócio fantástico. Nós fizemos isso com critério. Foi tudo planejado, cara. Eu lembro. A consultoria de São Paulo, eu lembro. Não foi nada assim, vai lá e toca. Não foi isso. Foi tudo preparado. Geralmente, quando você faz dessa forma, o resultado é melhor. Né? E a gente realmente teve um bom desempenho, conseguimos fazer essa troca de bastão de uma maneira legal. Como foi para você, Cláudio, pessoalmente? Sofrimento. Exatamente essa transição eu lembro quando sua sala era sim, ali, que sim. Era toda aquela movimentação, e entra e sai da sala, e reunião, e vai. Como foi para você tirar o pé? O sofrimento só não foi maior, porque por conta da pandemia e todo mundo idade, tive que ficar, eu tive que recuar. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Foram alguns meses de depressão. Ao mesmo tempo que eu tinha confiança do que estava sendo feito, eu falava assim, mas eu não sou mais necessário. Sim. É um sentimento muito ruim. Mas já trabalhei bastante isso, vendi bem essa ideia para mim mesmo. Hoje eu acho que eu estou bem jogando golfe. O handicap está caindo. É muito mais gostoso, não é? Você dorme gostoso. Minha próxima reunião é lá no golfe. Buraco 1, entendeu? Então eu acho assim, são etapas. Etapas, né? Da vida, né? São etapas. Eu acho que cumpri a minha com mérito. Né? Entreguei para vocês uma empresa rodando bem. Né? Até onde ela vai chegar agora é com vocês, sim, não é mais comigo. Sim, né? Estou sempre aqui, tenho vindo agora já com as vacinas e com a pandemia dando uma brecada. Folga, eu tenho vindo com frequência, mas assim, sempre no papel de aconselhamento, né? Sempre no papel de aproveitem a minha experiência quando ela for necessária. Porque a experiência não adianta querer ensinar, mas a experiência que você teve, cara. Não é como vacina. Você não toma na veia. Você não compra, toma e resolve. Não. É com o tempo. Mas assim, eu acho que o caminho é esse. Estamos desenvolvendo uma nova área. Não sei se você já tocou nisso em alguns episódios. Estamos tateando. Estamos desenvolvendo uma nova área. Essa nova área é o futuro. Mais uma vez, a gente vai sair na frente, né? Agora não é mais só armazenar os dados, né? Tratar esses inteligência de dados, lidar com esses dados, né? Inteligência que você extrai do dado. Então, estamos, de novo, nos movimentando para uma próxima etapa. E essa próxima etapa já vai estar aí. É até bom que você toca nesse ponto, Cláudio. Um padrão que eu percebi, até que você falou bastante na sua história, o risco que você sempre tomou de antecipar algumas tendências. João, eu não vejo nem como risco, eu vejo como necessidade absoluta. Porque exatamente isso, porque nunca foi um negócio, pelo jeito que você conta. Nunca foi um risco não planejado, foi um risco, exato. Disso. Era um negócio que você tinha que fazer. Vai ou morre, na verdade. A sobrevivência sempre foi seu instinto. Né? Então, imagina quantas empresas que estiveram ao meu lado lá atrás, que vendiam hardware e achavam que isso aí fosse ser balela. Para sempre. Que não vai rolar. Não fosse ser para sempre. Sim. Nenhuma delas existe mais. Nenhum dos meus concorrentes existe mais. Porque, de novo, o grande diferencial foi olhar para frente. Olhar o que vem pela frente. Sim. Né? O que é que aguarda? Qual é a próxima onda? Na verdade, é isso, bem isso. Qual é a próxima onda? Cara, isso... O que você falou de eu não sei como eu dormia é o que eu fico pensando, cara. Porque é verdade. Quando o Guilherme participou, eu não sei se você viu essa semana que foi pro ar o episódio que participou o Guilherme, o André e o Cleiton, né? O Cleiton. Do dia do TI. Primórdios, O Gui contando as histórias pra gente, dos hackathons que ele fazia numa época que internet... Porque hoje... Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo entende o que é o iCloud, é nuvem, é armazenamento, sim, é longe. Sim. Você lidava com isso numa época que era época de livro de telefone ainda. Sim, sim. Modem. Internet. Os clientes tinham um modem ligado numa linha telefônica para receber as informações da montadora. Você tem uma ideia do que era isso. Né? Então... Tá fácil hoje, né? Puta, cara. Tá fácil em relação. Tá fácil, tá rápido. Ao que eu fiz. Olha, eu nunca contabilizei, mas eu de hora de voo,
para fazer esse trabalho todo, eu devo ter voado mais que muito comandante de companhia aérea aí, porque tinha dias que eu saía daqui de manhã, voava para Porto Alegre. Teve um dia que isso foi muito marcante, de Porto Alegre, eu fiz uma reunião em Porto Alegre, peguei o avião, fui dormir em Belo Horizonte. A hora que eu acordei no hotel, eu olhei e falei, onde que eu tô, hein? Que cidade que eu tô? Ah, sim. Porque era um negócio maluco. De Belo Horizonte eu fui para Recife, Fortaleza, a semana inteira. Tudo visitando o cliente. Tudo visitando o concessionário de veículos, que a gente tinha um cronograma apertado para terminar essas implantações. Então, tinha hora que eu levantava, onde eu estou mesmo? Para onde que eu vou amanhã, né? Então, foi assim, foi bastante doloroso, né? Dolorido, porque não era uma coisa fácil. Sim. Não era um negócio, eu cheguei aqui, deixa eu tirar pedido. Nunca vendi Coca-Cola, né? Você tinha que convencer as pessoas de uma coisa absolutamente intangível. Ensinar, né, cara? Ensinar para que você viria, por que eu ia deixar de fazer do meu jeito para fazer do jeito que você quer. Era basicamente isso. Então, o poder de convencimento tinha que ser muito grande, porque senão você fracassava. Gastava muito neurônio, né, Cláudio? Não ia chegar a lugar nenhum, não ia ter resultado nenhum. Cara do céu. Então, assim, a história, João, foi essa. Eu acho que não dá para resumir 28 anos em uma hora, mas basicamente foi isso. Foi uma luta. Não olhar nunca para o lado ruim das coisas. Tudo para mim tinha um lado bom e tudo para mim era melhor. Sim. Olhar para frente, olhar sempre para frente, vender sempre confiança para as pessoas. Eu acho que os principais fundamentos com os quais essa empresa foi feita foi confiança, credibilidade, porque vender uma coisa intangível, uma coisa que ninguém consegue olhar, ninguém consegue pegar e falar assim, está no meu estoque, é muito difícil. E eu tive sucesso porque eu sempre coloquei as questões de confiança antes de mais nada. Eu era o avalista do cliente em relação ao software, em relação a tudo que ia ser feito. A nuvem. Pode confiar em mim que eu sei fazer. E hoje em dia isso a gente faz com pré-vendas, a gente traz equipe técnica. Eu vi hoje, eu participei dessa reunião do comercial nessa semana. Aliás, você não estava. Acho que você estava online, eu não lembro. Eu fiquei impressionado com a estrutura, com o back-office que o comercial tem hoje. Sabe? Pré-venda, análise. Cara, eu olhava aquilo lá e falava assim, se eu tivesse tudo isso, eu tinha vendido 10 vezes mais que eu vendi. Hoje em dia a gente tem informação para backupear o que a gente fala, né, Cláudio? Eu ficava aqui, eu estava sentadinho aqui, eu falava assim, gente, uma estrutura... Aí eu fui obrigado a levantar e falar assim, gente, mínimo que vocês têm que fazer é vender 200% da cota, porque eu vou contar uma coisa para vocês, essa estrutura aqui não é qualquer um que tem. Espero que eles tenham entendido. Provavelmente entenderam, viu, Cláudio? Não, é isso. Eu acho que não adianta ficar... Enrolando muito. Não adianta ficar se estendendo. Não, mas eu quero que você conta pra gente as histórias do helicóptero. Eu quero essas histórias boas aí. Nós havíamos mudado. Sempre venho aqui e peço história. Nós havíamos mudado para cá, para esse prédio, e... Por coincidência, ele tem um heliponto, né? Aqui, que eu nunca pensei para que você via esse heliponto, um prédio. É para os caras do Banco do Brasil. Na verdade, exatamente né? isso. E eu visitei uma concessionária em São Paulo de caminhões e eu percebi que eles tinham uma infraestrutura que estava capenga, bem capenga. Essas duas histórias são complicadas, porque eu falei, olha, isso aí vai parar. A bomba relógio, esse negócio. Vai parar. É uma concessionária Mercedes-Benz grande de caminhões e de automóveis, famosa em São Paulo, não precisa falar o nome. Isso vai parar. Mas a gente vai... Vamos deixar. Mas faz um backup aí com cuidado, porque esse troço aí está muito precário. Não, esse servidor vai mais 10 anos. E montei no carro e vim embora para cá. 2 dias depois, o cara liga desesperado, dizendo que era fim de mês, fechamento de mês, bônus. Sempre no fim do mês. Parou tudo aqui. O que nós vamos fazer? Falei, cadê o backup? Não, mas você está em Ribeirão. Esse backup tem que estar aqui, o mais rápido possível. O desespero do cidadão foi tão grande que ele fretou um helicóptero, decolou
decolou da concessionária dele, pousou aqui em cima, subimos, pegamos os HDs dele, o helicóptero foi embora, e a gente subiu tudo aqui na nossa estrutura e o cara voltou a funcionar no dia de tarde. No mesmo dia de tarde. Pelo amor de Deus. Então, assim... Isso no quarto andar? Ainda no quarto andar. No quarto andar ou no segundo? No quarto andar já. Quarto andar. Um outro mais engraçado ainda foi duas histórias interessantes do Rio de Janeiro que acho que merece a gente registrar. Com certeza, cara. Nós fomos visitar uma concessionária Peugeot que ficava Duque de Caxias. E essa concessionária, eu fui olhar a estrutura deles, a infraestrutura deles e tudo. Eu olhei um poste atrás da concessionária, na garagem ali. Esse poste devia ter uns 5 mil gatos. Eu cheguei para o cara e falei assim, meu amigo, eu falei assim, olha, você não espanta não, eu não posso tirar esse... Como assim você não tem que tirar isso aí daí? Nós não podemos fazer nada. Ele falou o seguinte, ó, o dono do pedaço aqui já veio falar comigo. Me disse que se eu tirar isso aí, no outro dia não tem concessionária, ele taca fogo em tudo. Nossa. Era uma milícia lá da do região do Rio, e essa milícia, ele fornecia energia, para 1000 casas da favela, que ele fornecia energia, a milícia cobrava dos caras, né? Energia e internet, ele revendia e o cara tinha que fornecer para ele. Isso, assim, eu falei assim, gente, e daí, né? Como é que a gente trabalha? O cara falou assim, ó, é desse jeito ou não se trabalha. Bem-vindo à Baixada Fluminense, né? Essa história é interessante porque é o seguinte, perto dali, na Baixada mesmo, outro concessionário, eu fui visitar esse concessionário e ele falou para mim o seguinte, eu cansei eu não vou para nuvem, não quero saber de nuvem, não quero saber tá bom do jeito que tá. Aí conversando com o cara, fui almoçar com ele chegou para mim, um cara até que é meu amigo até hoje, ele chegou para mim e falou o seguinte, eu cansei desses caras aqui, eles acham que eles mandam no meu negócio, os caras lá, comando, não sei das quantas, e eu mandei cortar todos os gatos que tinham lá. Beleza. Não deu tempo de eu ir para o aeroporto, pegar o avião para voltar para cá, os caras foram lá e puseram fogo na concessionária dele. Por sorte, queimou, por sorte para mim, queimou só os servidores. E o arquivo dele, não sei o que, pegou tudo fogo. Eu voltei para lá, no mesmo dia, cancelei meu voo. Antes de chegar no aeroporto, isso já estava acontecendo. Voltei para lá e nos escombros lá, porque a hora que chamaram o bombeiro veio com água. Água no servidor, tudo, né? Aí, por sorte, nós achamos um HD lá. O Guilherme fez um ninho. Guilherme é ninja, né? Peguei o HD, botei os HDs numa mala, vim com eles para cá, entreguei para o Guilherme. O Guilherme foi para São José do Rio Preto. Fizeram lá não sei o que, não sei da onde. Para recuperar os HDs. Os dados do HD. E esse cara ficou uma semana parado. Nós conseguimos voltar, porque sem isso ele não fechava a mesa, não fechava nada, porque toda a contabilidade... Estava tudo lá. Nós conseguimos voltar. Esse cara queria me dar um carro de presente, para você ter uma ideia, porque ele ia perder o negócio. A concessionária ia fechar. Ele falou, não, vou te dar um carro de presente. Tá, tudo certo. Assina o meu contrato aí, tá tudo beleza. Puta então, que pariu, foram histórias como essa que eu vivi a vida inteira. No Nordeste, você tinha que falar com o dono da concessionária, mas que era o dono do estado, o dono daqueles, sei lá, coronéis, né? Sim. Eu lidei com essa gente, esse francês, uma história dessa, nós fomos para Teresina, no Piauí, visitar lá o concessionário e o cara, o proprietário, para mostrar que ele era o coronel, ele falou, não, vocês vão almoçar lá na minha casa, vai ter não sei o quê, com manteiga de garrafa, aquelas comidas pesadas, né? E eu falei, eu não vou embarcar nisso aí não, fui lá devagarinho. Esse cara que estava da Peugeot foi lá, a hora que viu aquele monte de coisa lá, falei, vrau! Comia bem, né? Não sei se você lembra disso. Comia bem, cara. E tudo lambuzado de manteiga de garrafa e tal, não sei o quê. E nós fomos para o aeroporto. Vamos embora, né? Eu falei, esse cara não vai chegar por bem. Ou por baixo, era um voo de umas 3 horas e pouco, né? Para São Paulo.
Não estamos no avião e esse cara começou assim, eu tô passando mal. Tô passando mal. Pegamos uma turbulência e eu tô passando mal. Não teve dúvida, ele devolveu toda a galinha, manteiga de garrafa dele. Foi tudo pro chão. Pelo amor de Deus. Não tinha um saquinho para fazer. Mas não deu tempo de absolutamente nada. Nossa. E chegamos lá em São Paulo, a mulher, se eu ligar para a mulher, não dá conta de dirigir. Pálido, morrendo. Olha, ele aprendeu. Ele nunca mais aceitou almoçar com coronel nenhum. Não dá. Pelo amor de Deus. Então, são assim, falar que foi ruim, não foi, porque eu tenho histórias para contar uma semana para você. Né? E foi graças a esse jogo de cintura, de lidar com o coronel, lidar com o comando, não sei das quantas, lá do Rio, é que nós chegamos onde a gente está. Cara, eu posso te falar uma coisa, Cláudio? É o preço de você olhar para isso aqui tudo que a gente vê hoje e fala assim, cara... João, eu tenho orgulho. Vem daí, exato. Eu tenho orgulho de dizer isso para vocês. Eu nunca peguei dinheiro emprestado de ninguém, eu nunca tive sócio, eu nunca tive herança. Então, eu queria comprar uma mesa dessa aqui, eu elegi um cliente para me pagar isso aqui. Uhum. Então, eu pegava a pastinha famosa, ia lá e vendia alguma coisa pro cara. Para ele comprar a sua mesa. Eu comprava a mesa. Foi dessa maneira. Esse é um país onde empreender sem ter dinheiro é coisa para maluco. Porque, cara, dinheiro não existia em banco, financiamento, nada disso. Era tudo feito com a coragem. Nós aprendemos a não depender de banco, nunca dependemos de banco, nunca dependemos de ninguém. Sim. E a gente conseguiu crescer de uma forma orgânica, crescer com aquilo que... Mas tem seu preço. Né? Em vez do Cláudio trocar de carro, ele põe o dinheiro aqui. Sim. Em vez do Cláudio morar numa bela casa, o Cláudio morava numa casinha para poder fazer isso aqui. Hoje a empresa já devolveu tudo isso para mim. Sim. Já devolveu a casa que eu não tive, os carros que eu não tive, a empresa me devolveu e continua me devolvendo e vai devolver por muito tempo ainda. Sim. E para vocês, né, que fazem parte do negócio. Ô Cláudio, o porquê que deu certo? Por que você deu certo? Por que você conseguiu? Nunca acreditei. Qual foi o seu fator? Porque eu nunca acreditei que eu pudesse dar errado. Você nunca contabilizou isso? Eu nunca analisei a possibilidade de fracasso. Nunca. Em 28 anos, as pessoas diziam para mim, tá difícil. Eu falava, tá difícil para vocês. Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Muitos foram. Eu vou tocar o meu negócio para frente. Eu nunca acreditei no fracasso. Em nenhum momento da minha vida. Eu nunca fiquei doente em 28 anos, porque eu não podia ficar doente. Se eu ficasse doente, parava. Então, foram situações onde eu sempre tive um problema de cólica de rim, de cálculo renal. Uhum. Eu tive cálculo renal nos lugares mais fora de mão que você puder imaginar. E eu tomava o remédio tinha que trabalhar, não tinha alternativa. Eu tive uma crise dessas no interior da Bahia. Num lugar horroroso lá, assim, difícil. E era véspera, era sexta-feira de carnaval na Bahia. Nossa. Aí eu precisei operar, que o cálculo não ia sair de jeito nenhum sem operar. O anestesista chegou com uma bandana... E você estava lá? Lá no interior da Bahia. O anestesista chegou com uma bandana de carnaval na cabeça, meio de fogo. Vamos operar e tal, não sei o que. Eu falei, vou morrer aqui hoje. Puta que pariu, cara. Operei na sexta-feira à noite, tirou o cálculo, de manhã, sábado, eram as 10h30, 11 horas, eu acordei, vi que estava bem. Consegui um outro voo, vim embora para casa, no sábado de carnaval, depois de ter sobrevivido a um anestesista quase de fogo. Falecido, pelo amor de Deus. E fui descobrir 2 dias depois que o cara tinha esquecido um catéter lá dentro do meu rim. Preciso operar aí aqui já em Ribeirão, com todo... O cara não estava de fogo. Precisei operar de novo para tirar o que o cara tinha esquecido lá. Claro, então, João, a história é muito simples. Não posso fracassar, não sei de fracasso, tenho que seguir em frente, não posso ficar doente e tenho que ser honesto e correto com todo mundo. Só isso. O Senado se afunda, né, cara? Sim, e eu não sei se alguém afundou do meu lado, eu não vi, eu fui em frente. E levei todo mundo junto comigo.
Nós nunca tivemos nenhum problema aqui com nenhum funcionário, nunca tive uma ação trabalhista em 28 anos, nunca tive uma reclamação. As pessoas vão e voltam, né, João? Né? Temos alguns aqui que já contamos essas histórias. Algumas vezes, né? Então, eu acho que tudo isso me deixa sereno e orgulhoso. Cláudio, sensacional, cara. Obrigado. Obrigado pela presença. Para contar essas histórias. Eu acho que vale uma parte 2 com algumas histórias um pouco mais... Vale sim, eu tenho bastante história para contar. Contar história pra gente sobre momentos, dicas de empreendedorismo, que eu acho que você é um cara nato para isso. Programa, com certeza, com certeza. Muito obrigado, João. Obrigado. Vamos tirar uma fotinho? Bom, gente, muito obrigado pela presença aqui no CCM Cast, meus caros telespectadores. Vocês já sabem, estamos em todas as plataformas de áudio. Segunda-feira, episódio completo no YouTube. Nos dias sequentes, temos os cortes. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. E qualquer dúvida ou informação ou projeto de tecnologia, nuvem, cibersegurança, manda um e-mail para a gente, liga aqui no telefone que está na descrição, que a gente vai te atender com o maior prazer do mundo. Até semana que vem, mais uma vez, gente. Obrigado, Juninho. Tamo junto. Valeu.